Deus tá me honrando, ó, a câmera nova bem no dia que eu vim pregar. Ai, ai. Que alegria, né? Eu tô até sem voz, acho que de tanto que eu já chorei hoje. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu acho que, não sei. Vamos orar pra gente começar? Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito na Caminho Santo, através das nossas vidas. Realmente não temos palavras para te agradecer, para engrandecer o teu nome. Então nós nos colocamos hoje com os nossos corações abertos, para que o Senhor possa nos moldar e nos deixar um pouco mais parecidos contigo. Nós te amamos, Jesus, e nós te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo e suficiente para nós. Em nome de Jesus, amém. A gente está pré-Páscoa, né? E eu não sei para você, mas a Páscoa é muito especial para mim, deveria ser para você também, porque é o alicerce da nossa fé. E eu estava lembrando de duas histórias muito marcantes da Páscoa nas nossas vidas. Uma delas foi quando a gente se converteu, né? A gente não conhecia Jesus e eu lembro que quando a gente chegou na igreja só se falava do retiro de Páscoa. Eu até falei para o pastor César que, por mim, esse ano já teria tido um retiro de Páscoa, né? Porque eu sinto muita falta. Mas a gente não conseguiu espaço. Então vai ficar para o ano que vem, em nome de Jesus. Já estou profetizando. E foi muito especial porque a gente tinha acabado de se converter, a gente não sabia nada sobre Jesus. A única imagem que eu tinha de Jesus era aquele Jesus que ficava na igreja católica, que eu ia com a minha avó, triste, ensanguentado. E eu tinha dó dele, né? Porque eu falava, nossa, pobre desse homem. Mas eu nunca parei para pensar o que era de fato, né? A pessoa de Jesus. E aí, quando a gente se converteu, que a gente entregou as nossas vidas, foi muito especial, porque aquele Jesus, ele não era mais aquele Jesus coitadinho, né? Ensanguentado. Ele era um Jesus vivo, um Jesus forte e vitorioso. E eu lembro que naquele ano de 2010, a gente foi para o retiro sem saber o que era, sem saber de nada. E a Lara era bem pequenininha. E eu lembro que naquele retiro, nada daquilo parecia que era para nós, né? A gente era muito imaturo na fé. E foi o retiro que a gente foi batizado no Espírito Santo com 3 meses de conversão. Acho que nem isso, né? 4 meses. E eu lembro que naquela época as pessoas falavam assim para nós: Deus está acelerando algo na vida de vocês. E eu falava assim: nossa, que estranho isso, né? Tipo, eu não me sinto apta, não me sinto não sei nada de Jesus, mas já fomos batizados juntos, né, como casal. E foi muito especial. E ali, uns anos depois, a Páscoa me marcou novamente com algo muito lindo que Deus fez nas nossas vidas, porque eu estava enfrentando um processo, né, de enfermidade. Eu tive um câncer e foi o último retiro de Páscoa que teve na nossa igreja. E eu lembro que a Lara tinha 7 anos e ela queria muito, né, ser batizada. E eu estava internada e a gente já tinha tudo feito para ela ser batizada naquela data. E eu estava muito mal, mas assim, muito mal. E era impossível eu sair do hospital. E eu lembro que eu orei e falei assim: Deus, eu queria tanto estar nesse momento. E eu lembro que na quinta-feira a médica me chamou e falou assim: olha, eu não sei como, mas eu vou liberar você para ir para casa. E eu lembro que aquilo foi tipo assim, Deus falando que aquele momento era para ser vivido, né? Naquela circunstância que a gente estava, porque já tinha tanto sofrimento, mas tinha a esperança de Jesus nas nossas vidas. E eu conto isso com emoção porque hoje estar viva aqui, né? E poder fazer parte de Caminho Santo é como se Jesus me lembrasse aquela mesma mensagem daquele dia. Graças a Deus, não tenho mais enfermidade, mas eu ainda tenho a mesma esperança que eu tinha naqueles dias. Porque eu buscava nesse olhar de Jesus aquilo que eu precisava. E hoje as lutas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, mas quando eu estava pensando, né, sobre o que a gente ia falar nesse dia pré-Páscoa, me veio muito algo que
ao longo dos anos vem permeando muito, né, a minha caminhada com Jesus, que é estar consumado. E eu fui estudar um pouco sobre, e eu descobri uma palavra nova. O Wesley deu uma aula de inglês, agora eu vou falar um pouco do grego, que é uma palavra que se diz tetelestai. Você pode dizer tetelestai? É a palavra usada para estar consumado. E eu não sabia disso, né? Eu fui estudar um pouco para montar essa palavra, para trazer algo aqui para nós como igreja. E essa palavra, ela tem basicamente 3, né, significados. Esse de estar consumado, de uma dívida paga ou liquidado, né? E uma das coisas que mais Jesus começou a falar comigo é que antes do estar consumado, houve um trajeto, né? Quantos aqui conhecem o trajeto de Jesus? E a parte mais bonita é saber que esse trajeto foi feito de forma voluntária, né? Jesus em nenhum momento se sentiu coagido ou forçado. Em João 10:18, ele diz assim: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. O que deixa muito claro aqui que Jesus sabia que ele tinha uma missão, né? E que ele, de espontânea vontade, falou: ei, eu quero fazer parte dessa missão. Deus, conta comigo. E tem uma frase que eu gosto muito de John Stott, que ele, certa vez ele disse assim: um dos mais graves equívocos da igreja evangélica é querer um cristianismo sem cruz. E isso se encaixa talvez em muitos aspectos da nossa sociedade hoje. A gente quer uma vida com Cristo, sem pagar o preço que essa vida demanda de nós, né? A gente quer viver um cristianismo, muitas vezes, que é à la carte, como eu costumo dizer, né? Como é que Jesus tem que ser para mim? O que Jesus tem que dar para mim? Como é que Jesus se parece para mim? Quando, na verdade, Jesus não deve nada para nós. Ele já pagou tudo, né? E essa é a mensagem da cruz: está consumado. Não tem mais nada que ele faça para provar o amor que ele tem por nós. Tem o que a gente faça para entender que o amor dele é suficiente. E a gente tem falado sobre isso, né, nas RDs, inclusive porque existe um discurso de hipergraça, que é: você vive da forma como você quer e Jesus te ama do jeito que você é e pronto, acabou. E na verdade isso é uma meia verdade, porque Jesus sim, ele nos quer do jeito que nós somos, mas ele não vai deixar a gente ficar do jeito que nós estamos, porque é de glória em glória e sempre tem mais quando a gente anda com Jesus. Às vezes a gente acha que porque a gente não rouba, porque a gente não mata, porque a gente talvez não adulterou, a gente não tem coisas para lidar, mas Jesus, ele sabia que a gente ia ter que lidar com as nossas cacas, né? Ele sabia que a gente ia ter que lidar com o nosso caráter, que eu diria que é a parte mais difícil. E ele diz assim, lá em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E esse é um recado de amor. Por quê? Porque isso aqui também fala muito sobre o relacionamento que a gente tem que ter com Jesus. Às vezes a gente quer fórmulas mágicas, né, para ter uma vida transformada. A gente acha que o curso tal, ou a frase de efeito tal, ou a coisa tal vai fazer a gente mudar. Se a gente não quiser, a gente não vai mudar. Se a gente não quiser uma transformação genuína, a gente não vai ser transformado. Porque na verdade já está tudo consumado. E a cruz, ela foi um palco de amor para nós, né? Quando a gente lê a história ali, se você quiser, você pode ler nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Cada um deles ensina, né, para nós de uma forma o que foi que aconteceu nesse contexto, né? E cada um tem uma forma de trazer para nós uma revelação de como tudo isso foi estruturado por amor de nós. E a gente tem que amar essa cruz, né? Amar o Cristo pregado nela, porque é o Cristo crucificado que nos resgata, nos salva e nos liberta de toda maldição, toda impureza, toda ação diabólica que ronda esse mundo que nós vivemos. Mas é no Cristo ressurreto que nós podemos andar como Ele andou. Então, às vezes, a gente fica de uma forma muito de invalidar aquilo que Jesus fez na cruz,
vivendo de qualquer jeito, quando a gente só vai ter uma vida transformada, quando a gente olhar para esse Cristo ressurreto e lembrar, está consumado. Eu tenho acesso a tudo que Ele pagou na cruz. Então agora eu vou caminhar como uma pessoa vitoriosa. Porque a gente não deve nada para o inferno, certo? Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, esse é um lugar que a gente tem que trazer sempre no nosso coração. Por quê? Porque sim, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. E eu acho que a maior reflexão que a gente pode fazer durante essa semana não é só de, poxa, todo o sacrifício que Ele fez, mas de tudo que Ele venceu na cruz. Às vezes a gente fica vivendo como um Cristo que está indo para a cruz. E Ele quer que a gente viva como esse Cristo que habita em nós e que o Espírito Santo nos dá força para a gente vencer tudo aquilo que a gente precisa vencer todos os dias. Seja uma situação no trabalho, seja uma situação na educação dos nossos filhos, seja uma coisa dentro da igreja, em qualquer aspecto, Ele está vivo e Ele habita dentro de nós. E uma coisa que Deus falou muito comigo também, preparando essa mensagem pré-Páscoa, foi da gente abraçar a responsabilidade da mudança, Judas, ele teve a mesma oportunidade que Pedro, a mesma oportunidade que Pedro teve de mudar o rumo da história, mas Judas, ele não quis se arrepender. Ele enxergou que Jesus era perfeito, ele enxergou que ele tinha feito errado, mas ele preferiu continuar nesse lugar de erro. Enquanto Pedro, que também errou com Jesus quando negou Jesus, ele volta para trás e fala, Jesus, me ajuda. E às vezes a gente perde a oportunidade de abraçar esse arrependimento porque a gente tem vergonha de pedir ajuda. Quando na verdade o que a gente precisa é chegar para Jesus e falar assim, me ajuda. Porque só o Senhor sabe o que é ir até o fim e permanecer. Só o Senhor sabe o que é olhar para a alegria proposta e permanecer. Só o Senhor sabe o que é suportar uma dor de morte de cruz como maldito e ainda assim permanecer. E lá em Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. E nesse movimento de hipergraça, onde a gente olha para a cruz como aquele prato que a gente pede no restaurante, e não como realmente o que de fato significa a cruz de Jesus nas nossas vidas, a gente esquece que para o perdão dos nossos pecados, eles serem reais, a gente precisa se arrepender. E quando a gente se arrepende, a gente não quer fazer de novo. Quando a gente se arrepende, a gente começa a ter aversão daquelas coisas. Aquilo ali já não pertence mais a nós. Aquilo ali já não é mais parte de quem a gente é. E é por isso que nós somos transformados de glória em glória. A gente tem que ter um lembrete diário na nossa mente que o sacrifício de Jesus na cruz tem influência perpétua. Até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria com a gente e até o fim Ele está aqui deixando para nós esse lembrete da cruz. É perpétuo, é para sempre. O que é perpétuo? Que não cessa, que dura para sempre, que é constante, que é contínuo. Todos os dias, quando as misericórdias do Senhor se renovam, a nossa alegria também pode ser renovada. A nossa vitória também pode ser renovada. A nossa esperança pode ser renovada. Porque a gente anda passos que, olhando para a cruz, a gente entende. Existe uma alegria. E eu quero provar dessa alegria. Como a Rose falou aqui hoje. São as coisas que o Mastercard não pode pagar por nós. Não é verdade? A cruz, ela já deu acesso para a gente conseguir tudo aquilo que nenhum cartão de crédito nunca vai poder dar para nós. Nenhuma posição, nenhum cargo, nenhum tapinha nas costas, nenhuma amizade, nada vai poder suprir a nossa necessidade do que aquilo que Jesus nos entrega todos os dias. E é por isso que a gente tem que ter apreço pela cruz. Porque às vezes a gente vive caçando problema onde não tem, porque a gente não tem foco naquilo que realmente importa. Quantas pessoas ao nosso redor hoje morreriam e não teriam provado esse amor de Jesus?
Quantas pessoas hoje nesse mundo nunca ouviram falar da pessoa de Jesus? Quantas pessoas nesse mundo estão lá olhando aquele Jesus pregado numa cruz ensanguentado e pensando, coitado. Ele foi abandonado e ficou aí, pregado numa cruz até hoje. O nosso Jesus não está mais pregado. O nosso Jesus está vivo. E o mais bonito de tudo, ele habita dentro de nós. E esse olhar faz com que a gente entenda o que de fato é esse tetelestai. E eu fiquei apaixonada por essa palavra, porque eu achei muito lindo a raiz disso, né? E eu encontrei 3 significados, como a gente falou. E um dos significados, né, nos meus estudos eu achei uma definição que eu gostei muito, foi o significado doméstico. Que é quando um pai incumbe o seu filho a uma tarefa, e ao terminar essa tarefa, o filho diz, tetelestai, que significa, a missão foi cumprida, papai. E o que a gente vê na cruz, quando Jesus fala, tetelestai, papai, eu cumpri a minha missão. Ele cumpriu a missão. O segundo significado é um significado comercial, que significava, naquela época, quando você comprava algo em prestação e você terminava de pagar, tinha um carimbo, tetelestai, que significava, você não deve mais nada. Quando Jesus morre na cruz, ele está falando assim, meus filhos, Deus está falando para nós, filhos amados, a dívida foi quitada. E quando a gente vive a Páscoa e a gente olha para aquela cruz e a gente vê o sacrifício de Jesus, e no final de tudo ele dizendo esse tetelestai, significa as suas dívidas estão pagas. E aí eu adicionei um versículo aqui, por quê? Porque muitas vezes neste lugar que cai essa fala de então do jeito que eu viver tá tudo bem, porque eu sou muito amado. Só que existe um versículo que fala assim, e a gente precisa tomar posse disso todos os dias na nossa vida. Romanos 8:1. Pode abrir na sua Bíblia para a gente ler junto. Romanos 8:1. Vamos ler juntos? Vou contar até 3. No 3, bem alto. 1, 2, 3. São muitas versões, né? Eu devia ter colocado aqui a minha versão. Tá, mas eu vou ler para vocês. Na minha versão diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aí? Isso é uma meia-verdade. A verdade completa é que andam segundo, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem algumas versões que falam assim, que andam segundo os seus propósitos. Ou seja, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, se a gente alinha a nossa vida com Ele. Às vezes a gente acha que só aceitar Jesus é o suficiente, mas é uma vida muito medíocre. Jesus tem vida abundante para nós. Por que a gente vai andar com Jesus e não vai querer viver como Jesus viveu quando Ele se fez homem aqui na Terra? Então, para que a gente realmente não tenha condenação, a gente precisa andar nos padrões do céu. E isso não significa que seremos perfeitos, mas que estaremos dispostos àquela correção que Jesus faz com amor. Porque alguém que morreu na cruz por nós, Ele nos ama demais. Ele não quer o nosso mal. Quando Ele nos corrige, não é porque Ele é um carrasco, uma pessoa. Não, Ele prometeu que ficaria conosco até o fim. Ele deixou o Espírito Santo para poder nos guiar, para poder nos convencer de tudo aquilo que a gente precisa dentro de nós, olhar e falar assim, Jesus, o que eu preciso melhorar? Eu sempre falo para minha filha, né? A minha filha não gosta de levar bronca. Eu acho que nenhum filho gosta de levar bronca. E toda vez que eu pergunto para ela assim, Lara, o que te deixa triste? Ela sempre fala, eu fico triste quando eu levo bronca. Aí ela completa,
mas eu sei que é por amor. Porque quando a gente ama, a gente não deixa a pessoa que a gente ama viver de qualquer jeito. E eu falo isso sempre para ela e para minha irmã, que é mais nova, né, 18 anos mais nova que eu, quase uma filha. E eu sempre falo, enquanto eu amar, eu vou pegar no pé. Porque quando a gente ama, a gente quer o melhor para as pessoas que a gente ama. Quando a gente ama, a gente não consegue ver uma pessoa fazendo as coisas de qualquer jeito e deixar isso ser normal, porque isso não é amor. O amor, ele vai querer tirar o melhor de nós. E às vezes a gente quer viver de qualquer jeito, sendo que a gente tem um banquete imenso aos pés da cruz. E a gente se contenta com as migalhas. Às vezes a gente esquece de tudo aquilo que a cruz faz por nós. E a gente faz aquela troca, né, pelo guisado. Me dá aí um guisado que eu tô com mais fome do que com sede pelo meu propósito. E o que a cruz fala para nós é que existe uma alegria proposta. E se a gente for até o fim, a gente vai poder dizer, tetelestai. E o terceiro significado é um significado imobiliário. Que depois de quitar uma propriedade, a pessoa recebia um carimbo, tetelestai, que significava direito de posse. Quando Jesus está na cruz e ele diz, tetelestai, está consumado. Ele está dizendo para mim e para você, nós temos morada no céu. Nós não somos pessoas que estão por aí na rua como pedintes, sem ter para onde ir, sem ter onde morar. Nós temos uma morada celestial. E a vida eterna começa aqui. Às vezes a gente acha que é só quando a gente morrer que a gente vai acessar a vida eterna. É hoje. É agora. São os frutos que a gente dá, porque é através dos frutos que a gente dá que nós seremos reconhecidos no céu. Não é pela nossa lista de tarefas muito bem feitas, não é pelo cargo que a gente alcançou no mercado de trabalho, não é pelo casamento com sei lá quantos filhos que a gente tem. Não é isso. Jesus não vai olhar para a nossa lista de tarefas. Porque é aquele que estava lá na cruz que falou para ele, eu te reconheço como Cristo. Ainda hoje eu te encontrarei no paraíso. Porque a forma de Jesus nos julgar é totalmente diferente da forma do ser humano julgar. E se a gente não alinhar o nosso padrão ao padrão celestial, tetelestai, a gente começa a se distrair. A gente começa a achar que a gente tem que viver uma vida que Jesus não está pedindo para a gente viver. A gente começa a achar que a gente tem que fazer coisas que Jesus não está pedindo para a gente fazer. Então, o terceiro ponto é que Jesus na cruz nos deu a escritura da vida eterna. João 19:30 diz assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, ou seja, Jesus ele queria fazer exatamente aquilo que Deus pediu para ele fazer. Para que a escritura se cumprisse, porque a palavra de Deus nunca volta vazia e ele nunca mente. Então Jesus não fez nada sem propósito. Essa primeira parte do versículo está dizendo isso para nós. Jesus não viveu nessa vida de forma leviana. Ele viveu como um homem e como um homem com propósito. Jesus disse, tenho sede. Isso aqui mostra a forma humana de Jesus. O ter sede. Mas uma coisa que Deus começou a falar, né, através desse versículo é que esse tenho sede também é para nos dar coragem e esperança nas amarguras da vida, porque ninguém merece beber vinagre, ainda mais num momento de dor. Quem concorda comigo? Ele disse que tinha sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Quando ele percebeu que tudo o que precisava acontecer já tinha sido feito, tetelestai. Papai, eu cumpri a minha missão. A dívida está paga. Os teus filhos têm morada. E quando ele diz isso, ele curva a cabeça e entrega o seu espírito. Aqui é uma lição de resiliência, que a nossa resiliência produz vitória em Jesus.
Porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tende. É por isso que a Páscoa não pode ser uma coisa fúnebre. Claro, é um momento reflexivo, a gente tem que pensar. Talvez se você nunca assistiu A Paixão de Cristo, fica aqui uma dica para você assistir, vale muito a pena. Mas a verdade toda é que o que Jesus está ensinando para nós aqui é que a vitória em Jesus, ela custa. Nós queremos ser vitoriosos, mas nós não queremos muitas vezes pagar o preço de ter uma vida vitoriosa. A gente prefere os 5 passos da vida perfeita que não existe, do que uma vida reta diante do Rei, que não nos deve mais nada para nós. E depois do Tetelestai, eu queria convidar você a abrir junto comigo Mateus 27. Depois de ter bradado novamente em voz alta, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Aqui a gente vê o que acontece quando a gente chega até o fim de uma missão. O véu se rasga. Naquela época, só se chegava a Deus aqueles que eram nomeados sacerdotes. Hoje, eu e você, nós podemos nos achegar à presença de Deus, nós podemos ter esse culto aqui, porque o véu se rasgou. E o tetelestai de Deus nas nossas vidas abre os céus na nossa vida. Não porque nós somos filhos mimados, mas porque nós somos filhos amados. E essa noite eu queria que nós fizéssemos um exercício profético de reconhecer esse Jesus que está falando tetelestai na sua vida, tetelestai na sua saúde, tetelestai na sua circunstância, porque já está consumado. E nós já temos as chaves do céu, porque quando Jesus enfrenta o diabo e ele vence, porque isso aqui é a carta promissória que nós temos, celestial, toda vez que o inferno vem na nossa vida. E a nossa posição não é ter medo do inferno, a gente precisa ser reconhecido no céu e no inferno. Porque o diabo tem que olhar para nós e falar assim, essa daqui é muito difícil. Quem quer ser muito difícil para o inferno? Eu quero. É uma oração diária que eu faço. Eu quero sim ter os anjos, eu quero sim ser protegida, mas eu também quero que quando o diabo olhe na minha cara, ele veja, tetelestai. Ela sabe em quem ela tem crido, e é por isso que ela é vitoriosa. Não é porque ela é boa, não é porque ela é mais espiritual. E eu acho que esse momento de jejum, ele traz o melhor e o pior de nós, né? Porque a gente tem fome, e quem tem fome geralmente fica chato, não é verdade? Eu convivo com pessoas que amam comer. Então, é bastante desafiador tempos de jejum. As pessoas ficam com os ânimos à flor da pele. Mas a gente tem que ver que aquilo que nos leva para mais perto de Deus vai nos custar. É por isso que a gente faz jejum. A gente não faz jejum para emagrecer. A gente não faz jejum porque a gente se acha, né, os doutores da lei. Mas a gente entrou nesse jejum de Páscoa porque a gente quer olhar para essa cruz e celebrar a vitória de Jesus. Tetelestai, está consumada. Eu não devo nada para o inferno. E ele vai ter que batalhar, porque até o fim eu vou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, com a certeza de que existe uma alegria proposta na missão que ele nos deu. Então eu quero te convidar para você ficar de pé.
Fecha os teus olhos agora. Começa a pensar em tudo aquilo que você precisa acessar no mundo espiritual hoje. Tudo aquilo que o Senhor já te prometeu. Quando o véu se rasga, nós temos acesso ao Pai. Nós somos cheios do Espírito Santo. E nós temos a responsabilidade de construir uma noiva digna para receber Jesus de volta. Quando a gente olha para aquela cruz, a gente precisa entender a nossa missão de deixar essa noiva bonita para a volta de Jesus. Não é sobre o que a gente pensa, não é sobre as nossas opiniões, mas é sobre o que a palavra diz. Começa a acessar esse lugar de cruz agora. Sim, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e fiel para completar a boa obra que o Senhor já começou. Obrigada porque a tua palavra nunca volta vazia. E porque aos pés da cruz, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero declarar nessa noite aqui que está consumado. Não existe mais poder das trevas sobre as nossas vidas. Nós cancelamos todo espírito de confusão, todo espírito de rejeição, tudo aquilo que faz você se sentir menos amado, menos querido, menos aceito, tudo aquilo que faz você se diminuir, inclusive para ter amor de pessoas. Nós cancelamos agora no nome de Jesus. Está consumado. Começa a declarar: está consumado. Na cruz tudo já foi pago. Na cruz eu tenho a vida eterna. Na cruz eu tenho alegria. Na cruz eu tenho vitória. Na cruz eu tenho o amor do meu Pai. E isso me basta. Eu declaro em nome de Jesus sobre esse salão agora uma nova revelação do Evangelho de Jesus. Um olhar de vitória. Nós vamos sair daqui de cabeça erguida. Não importa o que o inferno tem tentado fazer nas nossas vidas. Nós olhamos para o alvo e prosseguimos. Sim, Deus, eu quero declarar sobre este lugar cura na alma agora. Todos os corações cansados. E se você ouviu palavras de maldição sobre a tua vida, até da sua mãe ou do seu pai, eu quero declarar canceladas essas palavras agora. Palavras do céu vindo sobre você agora, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pelo teu sangue derramado. Nos ajuda a acessar esse lugar agora. Com a autoridade de uma vida bem vivida. Uma vida que foge da aparência do mal. Uma vida que não quer agradar homens, mas que quer agradar o teu coração acima de tudo. Deus, coloca para nós aquilo que nós precisamos reajustar, olhando para a cruz essa noite. Começa a pedir para Deus te realinhar agora, posicionado diante da cruz. Eu sinto relacionamentos que Deus quer restaurar essa noite. Pessoas que Ele quer trazer de volta para a presença dEle. Eu sinto que existe uma graça de amor aqui nessa noite. Que a gente só alcança pelo poder da cruz. Não há nada que ninguém pode fazer por você para você sentir esse amor. Está consumado. Tetelestai. A nossa dívida está paga. Só existe uma forma de a gente alcançar esse lugar. É indo para a cruz. E eu pedi para a banda ensaiar uma música aqui que é muito significativa.
e que a gente vai cantar com muita alegria, lembrando que Jesus está vivo. Ele não é um coitadinho. Ele não está pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e está vivo. E Ele está dentro de você. Então vamos cantar essa música e colocar todo o nosso coração para Ele. Faz disso uma canção da sua alma, uma canção com fé, uma canção de alegria. Que Ele vai curar a gente essa noite. Ele já está nos curando, porque Ele é muito bom. E Ele é o mais interessado em nos ver livres e nos manter livres, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele não nos libertou para sermos escravos. Ele nos libertou para que nós andássemos como realeza. Então hoje você vai levantar a sua cabeça, vai levantar a sua melhor adoração para Ele. E você vai declarar com o seu corpo, Tetelestai. Coloca a mão no teu coração, repete essa oração. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse culto, por esse tempo de louvor e adoração, pelas ofertas e dízimos, pela palavra. Eu oro para que a minha vida venha a ser completa em Ti. Obrigado pelo Teu Tetelestai. Obrigado porque está consumado. Obrigado, Jesus. Que seja na tua vida, na tua família, na tua casa, se lembre, está consumado. Que Deus venha te abençoar nesses dias, nessa semana, nesse final de jejum que a gente está aí encaminhando para a última semana do jejum. Que Deus venha te fortalecer, te dar graça, que as misericórdias deles já vão se renovar amanhã, né, sobre as nossas vidas. Então, que a gente venha desfrutar essa semana dessa presença poderosa de Deus, por onde a gente for. É o que eu oro sobre a tua vida e te abençoo, em nome de Jesus. Amém.